Fala galera, beleza? Todo mundo aí em casa? Aqui professor Rocha na área, professor de Geografia. Hoje teremos uma aula massa para te ajudar na prova de Ciências Humanas. Prazerzão estar aqui com vocês em mais uma semana. E agora eu quero que você convide aquela galera do cursinho, aquela galera da escola, aquela galera que vai fazer Enem, porque hoje a gente vai falar sobre comércio internacional. Na minha última aula eu falei sobre globalização e aí agora a gente vai meio que pegar uma sequência falando sobre esse tema que é tão importante aí para a prova de ciências humanas. Se a gente parar para pensar, na medida que o mundo foi se globalizando, se integrando cada vez mais, isso causou um certo reflexo em diversos outros setores assim da sociedade, entre eles o setor comercial. Então, na medida que o processo de integração ele foi ampliando-se, a relação entre os países, comercial, do ponto de vista comercial, precisou ser pautada por uma redução das barreiras. Hoje não convém um país estar criando empecilhos, criando problemas para receber, enfim, para ter acesso ao produto de um outro país. Então essa relação, a não ser que seja em situação de guerra, por exemplo, a gente está vendo aí a guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí a Rússia, a Ucrânia com problemas aí para exportar parte de suas mercadorias, a Rússia também ali criando de certa forma um impedimento, mas no geral hoje a gente tem essa relação de busca pela melhor flexibilização para a circulação dos produtos em escala global. Isso é uma característica muito interessante do comércio internacional. Então nessa aula a gente vai falar sobre o comércio internacional com um foco aí para blocos econômicos. A gente vai trazer aqui os principais blocos econômicos da atualidade. Pega teu caderninho para fazer aí tuas anotações. É super importante para depois na hora da revisão facilitar, né? Tu vai anotando, tu vai estudar pelo que tu anotou e aí geralmente fica mais fácil. E aí eu queria começar com vocês, falando para vocês de uma coisa bem interessante. Presta atenção nesses próximos desenhos, nesses esquemas que eu vou mostrar para vocês, tá? É evidente que o comércio mundial ele se intensifica com um contexto capitalista, né? Se você imaginar o modo de produção antes do capitalismo, o feudalismo, a gente não tinha comércio em escala global circulando. Mas aí veja que ao longo desse processo ocorreram grandes modificações. Vejam nesse primeiro gráfico aqui, ó, capitalismo comercial, chamado mercantilismo. Do século XVI ao século XVIII, a formação da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Captou? DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então o que eu vou te mostrar agora é a chamada DIT clássica, a DIT original, lá, o começo de tudo, dentro do contexto do surgimento do capitalismo. O que é que você vai perceber aqui? Ó? Primeiro, de um lado, as metrópoles, hoje, no geral, os países desenvolvidos, países ricos. Do outro lado, as colônias. Então, vou dividir aqui A e B. Vejam que na DIT clássica, o comércio, a relação comercial estabelecida entre o A e o B era o seguinte: as colônias eram responsáveis por fornecer matéria-prima, metal, especiaria e algumas outras mercadorias, como é o caso de escravo, que era visto como mercadoria dentro daquele contexto. Então, essas mercadorias elas abasteciam as áreas das antigas colônias, enquanto que as metrópoles elas enviavam produtos manufaturados. Então vejam aí, ó, as colônias abasteciam as metrópoles em relação a mercadorias básicas, produtos comerciais. Inclusive, se a gente parar para analisar o próprio processo de colonização e descobrimento das Américas,
é pautado numa relação capitalista, né? A gente conhece o modo de produção escravista, que é aquele escravismo clássico da Grécia, Roma, mas esse modelo de escravidão, ele estava a serviço da metrópole, ele estava a serviço do capitalismo. O escravo, nesse caso, não era um prisioneiro de guerra ou algo desse tipo, como em algumas outras civilizações. Ele era uma mercadoria, ele era um produto. Tinha gente que vivia lucrando através desse comércio, infelizmente, né? Então a gente percebe aqui, ó, as metrópoles vendiam produtos manufaturados, ou traziam para ser vendidos produtos manufaturados. Por exemplo, Portugal comprava metais, levava daqui do Brasil metais, cana-de-açúcar, produtos para o Brasil, e trazia produtos semi-acabados ali, semi-manufaturados, para serem comercializados, principalmente com as elites dentro do Brasil. Então, calçados, roupas, utensílios de prataria, nem sempre produzido por Portugal, é fato, mas ele ganhava dos dois lados, né? Ele ganhava produzindo aqui, levando para lá para revender e trazendo os produtos dele lá para colocar aqui e ganhar dinheiro aí em cima, tá? Durante o período da Revolução Industrial, em século XVIII, século XIX, puxando aí para o chamado capitalismo também financeiro, ali naquela transição, olha o que a gente vai perceber. As metrópoles, os países que viriam se tornar países desenvolvidos, eles passaram a exportar produtos industrializados. Por exemplo, a Inglaterra ela foi pautada na chamada indústria têxtil. Então, a indústria que era para abastecer vários outros países. Enquanto isso, as colônias continuavam enviando produto primário, né? Produto ligado à matéria-prima, alimento, enfim. Então, essa relação ela não mudou muito, ela apenas se especializou. Então, já nesse período aí do chamado imperialismo, a gente vê os países subdesenvolvidos caminhando para ser subdesenvolvidos, né? Se especializando em matéria-prima, em produtos de baixo valor agregado, tá? Hoje a gente chama até de commodity, enquanto que as grandes potências, os países desenvolvidos já estavam vendendo, exportando produtos industrializados. Então essa é a chamada DIT clássica. Vamos comparar agora com a atual DIT, a atual Divisão Internacional do Trabalho. Para quem não pegou aí, eu vi a galera falando nos comentários, Divisão Internacional do Trabalho. Então, dentro do contexto do capitalismo financeiro, terceira revolução industrial, após a Segunda Guerra, né, a ciência, a tecnologia disponível para a produção industrial. E aí veja na atual DIT, que interessante, a gente tem os países desenvolvidos, eles continuam enviando produtos industrializados, mas agora eles mandam remessas de empréstimo, dinheiro, investimento. Olhando aí a nova DIT também, produtos industrializados de alto valor agregado. Enquanto que os países agora subdesenvolvidos continuam ligados ou à matéria-prima de baixo custo, tá? Alimento, commodities, ferro, produtos primários geral, e comprando cada vez mais os produtos industrializados de alto valor agregado. Só que temos aí uma observação interessante. Alguns países subdesenvolvidos dentro desse contexto se industrializaram. É o caso, por exemplo, do Brasil, do México, da África do Sul, da Argentina. São chamados países emergentes. A Índia, a própria China. E aí esses países emergentes se industrializaram e passaram a participar também dentro desse contexto da Divisão Internacional do Trabalho, agora fornecendo produtos industrializados, digamos assim, com um valor mais baixo do que os produtos industrializados com alto valor de capital, né? Com alto valor valor final. Então, em outras palavras, o que a gente tem no mundo hoje?
temos um grupo de países que são responsáveis por produzir, ali são a sede das maiores multinacionais do mundo, que principalmente produzem produtos de alta tecnologia, que exige ciência, pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, mão de obra altamente qualificada. Então nós temos um grupo de países que se destaca na produção desses produtos, automóveis, computadores, aeronaves, produtos aí de grande valor. Temos um grupo de países industrializados, mas que não tem tanta tecnologia assim a ponto de competir no cenário internacional. Entre eles entra aí o caso do Brasil. Então a gente continua aí produzindo, vamos lá, café, bebidas, produtos de higiene e limpeza, mesmo sendo industrializados, mas é uma tecnologia mais baixa, né? Geralmente são os chamados indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? Então a gente tem tecnologia para produzir bens de consumo não duráveis, enquanto tem um grupo de países ainda que nem isso conseguiu, né? Que ainda tem sua economia, pega alguns países da América Central, alguns países ali africanos, que ainda tem sua economia voltada na produção de milho, de trigo, de leite, de algodão. Não que o Brasil, por exemplo, não produza tanto isso, mas a gente tem esse comércio pautado pela desigualdade dos valores dos produtos comercializados. O fato é que, por mais que seja avançado um país, ele nunca vai ser autossuficiente em tudo que ele consome, né? Então ele sempre vai precisar recorrer a um outro país para buscar um produto para abastecer o seu mercado. O fato é que dentro desse contexto globalizado, o que a gente percebe é que aquele grupo pequeno de países que continuam produzindo produtos com alto valor agregado, ciência, tecnologia, eles acabam dentro desse cenário lucrando cada vez mais, né? Então pensa comigo, quem que vai ganhar mais dinheiro? O cara que fabrica o automóvel ou o país que vende o aço para fabricar o automóvel, para fabricar o motor? Saca, gente, essa diferença? Então, dentro dessa divisão internacional do trabalho, principalmente essa nova divisão dentro do contexto da globalização, a gente tem esse grupo de países que, mesmo mantendo esse comércio internacional ativo e cada vez mais intenso, mas ainda é pautado por essa desigualdade no processo de produção e, consequentemente, no processo de exportação. É claro que nós temos alguns exemplos que fogem disso. Por exemplo, o Brasil, ele é um produtor de produtos primários, é fato, a gente exporta commodities, sim, mas nós também temos tecnologia de ponta. Claro que ainda não conseguimos, a não ser, por exemplo, a gente tinha produção de aeronave ali nos tecnopolos ali do interior de São Paulo, mas mesmo assim a gente ainda não consegue produzir assim, em escala global eletrônicos, por exemplo. A gente tem tecnologia ainda para competir com multinacionais que produzem eletrônicos. Imagina aí, pense numa marca de, sei lá, de aparelho celular. Certamente essa marca que você pensou não é brasileira. Pense numa marca de automóvel. Certamente essa marca de automóvel não é nacional. Então veja, ainda nós somos muito dependentes de produtos de alto valor agregado, que geram muito dinheiro, né, muito capital, claro que precisam de investimentos altos também, mas que geram muito dinheiro para um grupo de países, ao mesmo tempo que um grupo de países no mundo, principalmente países desenvolvidos, dependem muito da nossa matéria-prima, dos nossos produtos básicos. Porque imagina, vou dar um exemplo bem interessante. Pense no Japão. O Japão é a terceira maior economia do mundo. Tá aí no ranking dos países que domina ciência, tecnologia. Mas pense o Japão reservando uma parte do seu restrito território para produzir soja, para produzir carne. É difícil, né? Você imagina, para produzir milho. É difícil. É uma ilha montanhosa, pequena, tem mais de 100 milhões de pessoas. Então eles precisam
se especializar não em produzir matéria-prima, e sim um produto que mesmo sendo pequeno, vai gerar um alto lucro, né? Um custo-benefício muito interessante. Então é importante você ter essa visão, esse histórico que eu passei para vocês nesses primeiros 15 minutos de aula, para a gente conseguir resolver algumas questões importantes que aparecem, beleza? Qualquer dúvida, vai deixando aí, que pro final da aula, pra gente não interromper, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Para falar de comércio internacional, eu queria, claro, uma aula só é pouco, mas eu queria pautar principalmente nesse contexto pós-Segunda Guerra, beleza? Por que o pós-Segunda Guerra? Porque o pós-Segunda Guerra é o contexto da globalização, é o contexto em que os países conseguem se aproximar mais um do outro, o avanço do comércio é proporcionado pelo avanço da comunicação, pelo avanço dos transportes, e aí algumas coisas surgiram dentro desse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Porque tudo que muitos países queriam é não ter mais guerra, não ter mais treta, não ter mais problemas na economia, porque a guerra pode até ter vencedores, mas no final das contas, para o comércio dos países, não tem vencedor, é todo mundo perdedor, pô. A gente tem problemas aí, mesmo aqueles que ganham, saíram como vitoriosos, tiveram problema na produção, na estrada, na logística, em tudo, gente. Então não é legal para ninguém. Então nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, primeiro rolou essa tendência do surgimento dos blocos econômicos regionais. A gente vai falar de alguns deles, tá? União Europeia, Mercosul. Por quê? Porque eu preciso me integrar mais. E qual é a melhor forma de eu me integrar? É me integrar com os vizinhos, né? Ver aqui quem é que está do meu lado, quem é que está próximo de mim, que eu posso estreitar a minha relação, que possa trazer benefício para ambos, né? Para os dois países. Então esses blocos regionais passaram a ser uma realidade. Hoje nós temos N blocos espalhados pelo mundo. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse boom, esse estopim do surgimento de blocos econômicos regionais está muito relacionado com esse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Mas eu queria falar desses dois organismos super importantes, porque de repente você passa despercebido e não lembra deles, que é o GATT e a OMC mais falada, né? O GATT é o seguinte, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Logo ali no contexto do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, foi a primeira tentativa de um grupo de países de tentar flexibilizar o comércio internacional. Então, a gente tinha ali 2 dezenas de países, 23 países, se não estou enganado, se reuniram e assinaram esse acordo que permitia reduzir gradativamente as tarifas de produtos que circulavam entre eles. Entendemos que os produtos, quando entram num país, eles são taxados, taxa de importação, né? E isso aumenta a barreira comercial. Então, na medida que eu reduzo essas taxas, o que vai acontecer? O comércio vai ser facilitado. E isso aí surgiu a partir da rodada, a chamada rodada de Genebra, na década de 40. E aí o GATT foi o principal acordo, foi ganhando países ao longo das décadas, até a década de 90, quando após aí o chamado Acordo de Marrakech, nós tivemos a fundação da Organização Mundial do Comércio, que hoje é a maior autoridade mundial no que se refere à questão do comércio internacional. Como é que age a Organização Mundial do Comércio? Ela tem N objetivos. Então, entre eles, os objetivos é tentar, por exemplo, evitar uma concorrência desleal entre os países, evitar práticas que possam quebrar um outro país, práticas comerciais desleais. Então, hoje ela funciona meio que como um órgão regulador do comércio mundial. E o GATT, meio que ele foi dissolvido dentro do organismo ali da OMC. Ele até existe hoje ali, mas a OMC ganhou uma amplitude muito maior, né? E aí o GATT está ali por dentro. Mas veja que interessante, a Organização Mundial do Comércio, você tem algumas reuniões frequentes
para colocar na mesa, assim, vamos colocar na mesa os nossos pedidos, as nossas reivindicações. E essas rodadas, elas às vezes revelam alguns impasses. É o caso dessa chamada rodada Doha. E que impasse é esse? Veja que interessante, gente. Essa rodada Doha que nunca seguiu. Na verdade, ela é meio que considerada uma espécie de fracasso. Porque a gente vai ver um impasse, uma visão antagônica do mundo entre dois grupos de países. Os países centrais, que vamos imaginar os países ricos, que têm tecnologia, os países mais fortes, e os periféricos, que são os países subdesenvolvidos. Qual é o impasse aí entre esses dois grupos? Os países periféricos, eles acusam os países centrais de uma prática de protecionismo. Olha aí que interessante. Como assim? Pensa comigo. Vou usar um exemplo bem básico aqui, tá? O Brasil consegue competir com celulares americanos? Não, né? Não consegue. O Brasil consegue competir com celular chinês, tem marcas importantes, com eletrônicos japoneses. O Brasil consegue competir com marcas de automóveis, empresas de automóveis japonesas? Não. Tá? Por mais que uma empresa brasileira tente desenvolver tecnologia para montar um automóvel, montar um aparelho eletrônico, é muito difícil concorrer com produtos estrangeiros, beleza? Mas vamos lá. A soja brasileira, a carne brasileira, ela consegue entrar nesses países e fazer uma espécie de monopólio, né? Eles conseguem entrar lá e serem imbatíveis pela qualidade, pelo volume, né? Produzem muito, então o preço fica mais baixo. Então vamos lá. Dando um exemplo bem básico. O Brasil não consegue concorrer com o automóvel americano, mas a cana-de-açúcar brasileira consegue entrar nos Estados Unidos e competir com a cana-de-açúcar ou com algum outro produto agrícola americano. E o que dizer se o governo americano adotar uma medida protecionista contra os seus a favor dos seus agricultores? Tipo assim, ó, meu irmão, tu produz milho? Beleza. Ó, tá aqui, ó, uma linha de crédito para tu ter acesso aos melhores tratores, às melhores tecnologias. Ó, os juros abaixo do mercado. Em nenhum lugar do mundo você vai encontrar isso. Então aqui você vai ter toda a facilidade do mundo para produzir milho. Peraí. Eu não consigo concorrer com o automóvel dele, sou obrigado a comprar o automóvel dele, mas ao mesmo tempo ele cria proteção para minha soja, meu milho que vai entrar, sofrer? Peraí, tem alguma coisa errada. Então, os países periféricos, eles pedem a abolição dessas políticas de subsídio agrícola. Por que facilitar empréstimo? Por que conceder mercadorias, insumos a um preço muito baixo? Se a gente... aí, na hora que eu iria ganhar, no produto que eu vou ganhar, eu vou ter concorrência? É complicado. Então imagina, por exemplo, um país africano que sua economia seja baseada, sei lá, vou chutar aleatoriamente aqui, seja baseada na produção de algodão. Então esse país, ele é um grande produtor de algodão. Por que ele tem que concorrer com algodão americano? Que o cara lá nos Estados Unidos vai produzir o algodão usando tecnologia, com subsídio do governo, com crédito para comprar máquina. Então, poxa, eu não consigo concorrer com produto industrializado, mas eu vou ter que concorrer, meu algodão vai ter que concorrer com o algodão dele, é complicado. Por isso que essas rodadas, elas ainda não foram conclusivas, porque a gente tem esse impasse. Depois você dá uma pesquisada aí sobre formas de protecionismo. Depois dá uma pesquisada, tá? Pra gente não se alongar aqui muito dentro dessa aula. Falando em formas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de integração, tá? Que consolidam aí os chamados blocos econômicos. É muito simples. Um bloco econômico é um acordo formal, assinei, tá aqui, ó, tem estatuto, tem regra para entrar, tem regra para sair.
Ninguém é obrigado a entrar e nem é obrigado a ficar, mas tem regras, a gente tem estatuto, é uma instituição, tem CNPJ, vamos imaginar assim, tá? E aí esse acordo, ele vai de acordo com o que eu estabeleci. Por exemplo, cara, meu irmão, eu tô ligado que tu produz açúcar e eu produzo chá. Então, tu quer consumir o meu chá e eu preciso do teu açúcar. Vamos fazer um acordo bilateral mesmo aqui entre dois. Se tu comprar o meu chá e não do outro, eu compro o teu açúcar, bora reduzir a tarifa, sei lá, eu pago uma tarifa reduzida aí de 2% de imposto. Então, eu e você assinamos a chamada Zona de Preferência Tarifária, em que um grupo de países assina um acordo simples para reduzir as tarifas entre eles. Só. Pode nem ter um bloco ali. É só um acordo bilateral. Eu me comprometo a comprar o seu, você se compromete a comprar o meu. Pronto. Isso é uma forma de integração. Beleza? Mas vamos mais além, tá? Geralmente países vizinhos. Gente, vamos melhorar, vamos dinamizar essa região. Vamos assinar uma zona de livre comércio. Ó, o nome já diz tudo. Zona de livre comércio. Os nossos produtos têm que circular dentro dos países que assinaram um acordo, óbvio, livre de tarifas. Em 100%, Rocha, 100% dos produtos não. Mas pelo menos é aceitável que uma zona de livre comércio tenha 90% dos seus produtos livre de comércio. Embora tenha algumas exceções. Alguns produtos que vão entrar na lista de exceção. Então, uma zona de livre comércio, veja que é um passo à frente. O cara diz assim, ó, produtos agrícolas, máquinas, fiação elétrica. Entre esses produtos, não cobraremos tarifa. Claro que esses impostos não são zerados de uma hora para outra. Pode ser gradativo. Então, a zona de livre comércio, veja que é um acordo a mais do que a zona de preferência tarifária. É um passo a mais. Você vai notar isso que, na medida que vai aumentando a forma de integração, ele vai juntando benefícios. Então, beleza? Vamos dar um exemplo. O NAFTA, que é o bloco americano, né? Hoje mudou de nome, é uma zona de livre comércio. Os Estados Unidos chegou a propor a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Então, imagine que os Estados Unidos propôs isso há alguns anos atrás, não foi à frente, porque ele queria que todos os países fizessem parte da América, né, da Zona de Livre Comércio, exceto Cuba, em virtude do bloqueio comercial. E aí alguns países foram contra, a ALCA não saiu. Mas, Rocha, não seria legal se a gente tivesse uma Zona de Livre Comércio com os Estados Unidos? A América toda? Porque veja comigo, eu uso Adidas. E a roupa da Adidas ia chegar no Brasil sem algum imposto. Ia ficar mais barato. Aí tu diz, verdade, beleza. Iria realmente baratear o acesso, o custo para o produto americano. Mas e a marca brasileira, aquela marca que a gente consome? O cara de Nova York ia usar? Tu ia ver o cara lá em Nova York, o cara usando bermuda Ciclone? Difícil, né? Eu vejo que esse comércio aí, se fosse uma área de livre comércio aberta, sempre vai ter um lado que vai ganhar mais. Mas vamos avançar isso. A zona de livre comércio, então vou dar o exemplo, a União Europeia tem uma zona de livre comércio, o Mercosul tem uma zona de livre comércio, o NAFTA tem uma zona de livre comércio, certo? Mas aí vamos avançar, União Aduaneira. Veja, uma união aduaneira é uma zona de livre comércio, porém, os países avançaram para uma segunda fase. Ó. Eles estabeleceram uma TEC, Tarifa Externa Comum. Para você que anotou, Tarifa Externa Comum. Tarifa Externa... Alguém bota nos comentários aí... para quem perdeu, Tarifa Externa Comum. Olha o nome, gente, Tarifa Externa Comum. Ou seja, além de uma zona de livre comércio, a galera do bloco se reuniu e fechou o seguinte, ó, vê só. Meus produtos e os seus vão circular sem imposto. Mas bora fazer o seguinte, se o país de fora quiser comprar
o seu produto ou o meu, vamos estabelecer uma tarifa única? Então vamos imaginar, o Mercosul é uma união aduaneira, o Mercosul é uma união aduaneira, o Mercosul é uma união aduaneira. Então, o vinho argentino, ele vai entrar no Brasil sem grandes impostos. O vinho de Petrolina, eu nem sei se tem tarifa sobre vinho, porque tem uma lista de exceção, mas vamos lá, a bebida de Petrolina, teoricamente, vai entrar na Argentina também livre de impostos. Mas caso a China queira comprar ou vinho argentino ou vinho brasileiro, vamos estabelecer uma tarifa única para evitar aí uma concorrência desleal ou algo desse tipo. Então, uma união aduaneira é uma zona de livre comércio que avançou ainda mais e estabeleceu uma tarifa externa comum. Agora pense comigo, os Estados Unidos têm um acordo lá da América do Norte. Tu acha que ele vai querer padronizar tarifas com o México? Não, meu produto e o seu vai circular de boa, mas você não tem nada a ver com o que eu vendo lá de fora ou que eu deixo de vender. Sacou, gente? Então, alguns blocos não vão passar de uma zona de livre comércio. Outros vão, como é o caso do Mercosul. A União Europeia, se você quiser comprar produtos dos países da União Europeia, você vai ter uma tarifa externa comum, já que eles avançaram ainda mais, eles estão além de uma união aduaneira, eles já são a União Econômica e Monetária, que é o estágio mais avançado, onde eu tenho ali uma moeda única, criação de um único banco central. Só que para se tornar uma União Econômica e Monetária, a União Europeia passou pela fase do chamado Mercado Comum. Inclusive o Mercosul foi criado com esse propósito, Mercosul, Mercado Comum do Sul, mas ainda não virou um mercado comum. O que é um mercado comum? Você tem a livre circulação, as 3 liberdades, né? Liberdade de serviço, liberdade de trabalho, né? E de pessoas, né? A liberdade geográfica. Então, o mercado comum acontece quando você tem aí a liberação das fronteiras para os países que assinaram um acordo. Veja que interessante. Entendeu aí esse lance das formas de integração? Lembrando que uma zona de livre comércio é uma zona de preferência tarifária. Uma união aduaneira é uma zona de preferência tarifária, é uma zona de livre comércio. Vai aumentando o nível de integração. Bora ver isso na prática aqui, gente. Vamos falar do primeiro bloco econômico, a União Europeia. E é o bloco que tem o maior nível de integração. É o maior bloco econômico do mundo, Rocha? Se for do ponto de vista da integração, sim. Se for do ponto de vista de número de países, não. Tem outros blocos que têm um maior número de países. Eu vou mostrar até o fim da aula. Mas vamos falar da União Europeia. Pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa arruinada, velho. Ruim. Não, indústria parada, falta de funcionário que morreu na guerra, a estrada não passa nada, foi bombardeado, enfim, um caos. Mas por incrível que pareça, o embrião de uma formação de um bloco econômico surgiu com 3 países, ó. O Benelux, Bélgica, Nederland é Holanda, tá? Países Baixos, e Luxemburgo. São 3 vizinhos que se reuniram e disseram, ó, vamos criar aí uma espécie de zona de livre comércio. E aí o Benelux, que surgiu da união desses 3, surgiu da necessidade de facilitar o comércio entre os 3 países. Deu certo? Super! Deu tão certo que poucos anos depois, baseado na proposta lá do ministro o Schuman, né, o Plano Schuman, foi criada a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que juntou os países do Benelux com mais 3 países. Entre eles, países que eram inimigos. França e Alemanha. Eram inimigos ali no fim da Segunda Guerra Mundial, mas ó, vamos pela primeira vez depois da guerra, vamos tentar nos unir aqui. Então era um pacto de liberação aí de fronteiras do ponto de vista de mercado, né, de mercadoria, matéria-prima, principalmente para a indústria, entre os países vizinhos ali.
Então, a Benelux foi ampliada e criaram a CECA, os 6 países agora passam a facilitar, diminuir as barreiras alfandegárias entre os produtos ali dentro daquele grupo, tá? E, obviamente, que isso foi aumentando na década de 50, final da década de 50, o Benelux se reúne lá com a CECA, a Europa das 6, e aí já cria as bases para a criação de um mercado comum europeu, onde você já começa a pensar na liberação da circulação entre pessoas. E assim a União Europeia ela foi se fortalecendo, dos 6 viraram 15, depois foi ampliando, passaram dos 20, depois da Guerra Fria ali, que a União Soviética se desfez, alguns países da antiga União Soviética trataram logo de entrar na União Europeia, principalmente ali os países bálticos, né? Letônia, Lituânia, Estônia. Ó, eu quero ser capitalista agora, eu não quero mais esse lance de socialismo não, vamos entrar na União Europeia. Para entrar na União Europeia, eu preciso atender alguns requisitos. Primeiro, ser aceito pelos outros, igual o grupo de escola, hein? Lembra daquelas tretas de grupo de escola? Que faltava um, tu queria botar e o outro não queria e era uma confusão. Não quero ele não sei o que lá, porque na 5ª série ele não me botou no meu grupo. Fala sério que tu já passou por isso, né? Já passou por isso. Lá na 5ª série ele me tirou do grupo e aquela confusão. Tu já no 3º ano e brigando pela 5ª série. Tem que ser aceito pelos outros. Tem que ser democrático, tá? Uma ditadura, ela não vai, um autocrata lá, sei lá, um ditador, ele não vai poder entrar na União Europeia, tanto que Portugal e Espanha demoraram para entrar, porque eles foram ditadura até recentemente é exagero, tá? E tem que ter economia de mercado, ou seja, tem que ser capitalista. Ser capitalista, ser uma democracia e ser aceito pelos outros. E aí um dos grandes avanços, depois que se tornou um mercado comum, né, liberação ali das fronteiras, foi a assinatura do chamado Espaço Schengen. Se ligue nisso, hein? Espaço Schengen. O que é isso? A circulação entre europeus, de boa, você já sabe que acontece. Mas eu preciso eliminar as barreiras para a circulação de não-europeus dentro daquele grupo. É o chamado Espaço Schengen, assinado ali na década de 80, que é o seguinte, vou dar um exemplo. Você está indo para a Europa. Imagina que a Europa, você tem vários países pequenininhos que você consegue de carro passar um fim de semana aqui. Pega um aviãozinho, 40 minutos, eu estou em outro, pega um trem. Então, se você tivesse que, toda vez que eu entrar num país, pedir autorização, fazer troca de moeda, burocracia tremenda. Então, o que é que eles pensam? Quando você viajar para a Europa, você tem que conhecer o máximo de países possíveis. E aí o espaço Schengen é isso. Ao entrar num país Schengen, ao entrar num país que tenha ratificado e assinado o tratado, você estará com o passaporte liberado não para aquele país, mas para todos os países que fazem parte do espaço Schengen. Espaço Schengen é uma coisa, União Europeia é outra. Por favor. Existem países, por exemplo, Suíça faz parte do espaço do acordo Schengen, mas não faz parte da União Europeia. Ela diz, eu quero receber você. Eu quero que você venha para a França, eu quero que você venha aqui na Suíça também. Mas eu não quero fazer parte da União Europeia. Então o espaço Schengen cria esse parâmetro para você. Ó. Pisei no aeroporto de Lisboa. Pisei. O cara foi lá, carimbou o meu visto. O carimbo do visto não é antes não, tá? Você sabe se é aceito ou não na Europa quando você chega lá. Pronto, liberou minha entrada. Com aquele carimbo ali, por 90 dias, eu posso circular por qualquer país Schengen. 90 dias corridos não, tá? Eu tô ali em Portugal, peguei um voo pra Rússia. Rússia tá fora do espaço Schengen, pausa ali. Passei quantos dias? 20. Quando eu voltar, continua contando até 90 dias. Então, o espaço Schengen é esse tratado entre países, alguns da União Europeia, outros não, mas todos da Europa, que permite a melhor flexibilização para a circulação de pessoas.
E aí, em 92, através do Tratado de Maastricht, o Mercado Comum Europeu, ou a Comunidade Europeia, mudou de nome, passou a se chamar União Europeia, e mais adiante eles deram o grande passo, né? Na década de 90, a partir de 1 de janeiro, a criação de um Banco Central e agora a criação do euro. Todos os países foram obrigados a aceitar? Não. Os países da União Europeia, alguns não aceitaram o euro. Todo mundo lembra o caso emblemático do Reino Unido, que manteve sua libra, né? Muito valorizada, histórica e tal. Não quero mudar, não quero... Eu aceito até o euro num táxi, num restaurante, mas a minha moeda é a libra. Então, nem todos foram obrigados a aceitar o euro. Beleza, gente? Beleza? Tá aqui o mapa mais atual, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Fases de integração, tem todas as etapas, se você puder dar um print aí para depois você dar ou então pega o slide no grupo não, no Drive, tá o slide, tem uma ficha sobre o assunto, ó. Países integrados, gradativamente, ó, países candidatos, você tá vendo aqui a Turquia, um país candidato, interessante, né, a Turquia, como é que você imagina que a Romênia faz parte e a Turquia não? Então tem algumas coisas que a gente não entende ainda, mas veja aqui, ó, Noruega não faz parte, Islândia até se candidatou, depois retirou a candidatura, Suíça não faz parte porque não quiseram fazer parte. Ah, peraí, gente, vocês querem fazer parte da União Europeia? Não, tu é rico, todo mundo é rico, todo mundo vive bem, todo mundo, enfim, tem boa educação, tem boa saúde. Não, então não quero não, tá de boa, deixa assim minha vida como tá. O caso da Noruega, por exemplo, que é um dos países com o melhor IDH do mundo, né? Então tem esses países que optaram por não entrar e tem aqueles que estão esperando serem aceitos ali dentro daquele contexto. Mas vamos lá, eram 28 países da União Europeia, só que o que é que aconteceu aqui, né? Há 2 anos, o Brexit, você deve lembrar, a saída do Reino Unido da União Europeia fez essa conta diminuir atualmente, 27 países membros. Vejam que o Brexit, quem queria abandonar, ó, 51%. Aqui, ó, Reino Unido, a parte do Reino Unido, principalmente a Inglaterra. Você vê que a Escócia, aqui, o país de Gales, aqui um pouco menos, o país de Gales mais para cá, ainda tem a Irlanda do Norte aqui também. Alguns deles, a maioria deles, não queriam sair da União Europeia. Porque imagina, você é um jovem de uma cidadezinha no interior da Irlanda do Norte, ou no interior da Escócia. Você era um cidadão europeu, mano. Você poderia circular para a Europa. Eu quero me formar e trabalhar na Alemanha. Eu quero me formar e trabalhar na França. Eu quero viver em qualquer um desses lugares. Agora não vai rolar, porque a separação aí, o Brexit, depois dessa votação, teve um período de transição e de fato foi efetivado e já era. Essa é a União Europeia. Vamos falar rapidinho aqui do nosso bloco, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Tratado de Assunção, década de 90, neoliberalismo, então vamos lá abrir nossos mercados, vamos nos integrar. E aí foi assinado inicialmente com uma zona de livre comércio, gradativamente evoluiu para uma união aduaneira, certo? E os países originários são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então esses 4 países foram os fundadores. Brasil, mais Argentina, mais Uruguai, mais Paraguai. Beleza, gente? Esses países são membros plenos. Eles têm direito a voto, têm direito a veto. Não gostei disso. Não quero. Não quero, já foi. Eu sou um país membro pleno. Existem membros observadores, inclusive tem o México que é observador, a Nova Zelândia que é observadora, e tem membros associados. Participam das reuniões ali, mas não tem poder de vetar nada. Bolívia, quase todos os países da América do Sul fazem parte ali como membro associado, membro pleno, esses 4. Isso porque a Venezuela, que já entrou e já saiu, não é mais um membro pleno. Você lembra que em 2011, a história era o seguinte, eu acho que eu tenho um tempo ali. A história era o seguinte,
A Venezuela tinha tudo para entrar, era um país ricaço de petróleo, enfim, era um próspero, né? Mas tinha problema com o Senado do Paraguai. O Paraguai não queria o ingresso da Venezuela. Como o Paraguai tinha poder de veto, Brasil, Venezuela, top. Uruguai, Venezuela, top. Argentina, Venezuela, top. Paraguai, Venezuela, no. O fato é que a Venezuela não entrava por isso. Em 2011, o que é que aconteceu? O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, sofreu impeachment e aí a Venezuela foi inserida porque o Paraguai foi suspenso. Ó, bicho, enquanto tu tá aí sem presidente, isso foi um golpe e tal, tá aí fora até tu se organizar. E aí os três que ficaram, Brasil, Argentina e Uruguai, aceitaram a Venezuela. Depois o Paraguai voltou e tá aí, ó. Foi aceito, beleza. Só que, depois de vários problemas envolvendo a Venezuela, o grupo resolveu, por bem, suspender, deram 2 suspensões e está em processo de exclusão. Então, hoje, o Mercosul, 4 países plenos, outros associados e alguns são membros observadores, simplesmente, tá? Rocha, será que um dia o Mercosul poderia, de repente, avançar igual a União Europeia? De repente, talvez, né, gente? Quem sabe, imagina uma moeda única. Eu acho meio difícil, mas a liberação de pessoas já é bem facilitada, né? Você não precisa de passaporte para ir para a Argentina, nem um argentino precisa de passaporte para ir para o Uruguai, nem para o Brasil. Precisa de autorização para trabalhar, para criar residência, mas para estudar, tem muita gente que vai estudar medicina na Argentina e volta, precisa revalidar o diploma, tem tudo isso. Mas está em processo de integração. Esse é o nosso querido bloco aqui da América do Sul. Vamos falar de outro bloco aqui, o antigo NAFTA, Norte American, era o bloco da América do Norte. Eu coloquei NAFTA 2.0, porque esse acordo de livre comércio da América do Norte, ele sofreu uma modificação, uma transformação aí nos últimos 3 anos, inclusive mudou de nome, agora ele se chama aqui, ó, US, de Estados Unidos, MCA, Estados Unidos, México e Canadá. Essa foto é ótima e aí você vai descobrir quem é que quis mudar tudo do jeito que estava. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, então vamos mudar o NAFTA porque eu não quero do jeito que tá e pronto. E se não mudar eu vou ficar com raiva. Deu para notar aí quem é que pediu essa mudança nessa foto. E aí, o que é que mudou aí com o novo NAFTA, ou USMCA? Eles mudaram alguns acordos. Primeiro mudou o nome, agora o USMCA tem validade, antigamente não tinha validade, agora tem 16 anos. E na visão dos Estados Unidos meio que rolou uma modernização do NAFTA. Por exemplo, ampliou regras de proteção ambiental, comércio de jogos eletrônicos. Então eles criaram regras, coisas recentes, mas a principal mudança, que talvez seja o principal interesse, estava aqui, ó, gente, no setor automotivo. O que é que rolava antes? Os Estados Unidos têm um monte de empresa, um monte de fábrica de automóvel. E o que é que a galera estava fazendo? Pegando parte das peças que iam ser produzidas e botando a fábrica no México. Sacou? Era o caso das chamadas maquiladoras mexicanas. Ou seja, empresas americanas instaladas no México para produzir exclusivamente para os Estados Unidos. Ou seja, era meio que usar o quintal do México. E aí Donald Trump, inclusive, ele foi eleito criticando isso. Não, America First, América para os americanos. Acabe com isso. Eu não quero que empresa americana vá se transferir para o México para gerar emprego para lá e perder emprego aqui. Então, esse novo acordo pretende impedir que fábricas americanas criem indústrias para o México, pelo menos aí mais da metade, eu acho que é 70%, se eu não estou enganado, 70% ou é 80% dos automóveis americanos tem que ser produzido com peças dentro do país.
Beleza, gente? Então foi essas principais mudanças que ocorreram aí com o antigo NAFTA. Poderiam aproveitar o momento para fazer isso aqui, né? Para mexer na circulação de pessoas. Óbvio que não há interesse, né, gente? Eu sempre digo que, principalmente pela diferença entre Estados Unidos e México, e Canadá também, eu sempre digo que o produto mexicano é muito bem-vindo nos Estados Unidos, mas o mexicano, infelizmente, não. Então, a circulação de pessoas não entrou nesse novo acordo, então continua sendo uma zona de livre comércio e não, eu acredito que não vai avançar adiante, não. Ó, só pra gente finalizar a nossa aula, gente, sempre muito corrido, trago muita informação para vocês, só para vocês entenderem que existem outros blocos em andamento aí, por exemplo, esse RCEP, que há quem diga que é o maior bloco comercial do mundo, porque reúne ali, ó, você tem Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Índia, China, se tu soma aí já dá quase metade da população do mundo, tá? Austrália, na verdade esse RCEP é meio que uma criação da China para tentar se fortalecer ainda mais dentro do contexto asiático. Uma zona de livre comércio. Beleza, gente? Olha o outro aqui, ó, entra em vigor na África a maior zona de livre comércio do mundo, em número de países. Você vê que ele ficou chamado aqui de AFCFTA, tá? Não dá nem para pronunciar aqui, poderia ser uma coisinha mais fácil, né? Esse aqui, gente, observação aqui, eu acredito que tem tudo para ser o bloco que vai seguir os moldes da União Europeia, embora a África seja, assim, literalmente uma coxa de retalho, é muito problema, mas essa visão de integração da África, ela é um processo bem antigo. Quem sabe daqui a alguns anos eles possam virar aí um mercado comum, ou até mesmo uma união monetária, né? Criação de uma moeda única, de um banco central africano. Cara, eu apostaria e gostaria muito que isso acontecesse, gente. Então é isso, obrigado pela aula, gente, foi bem corrido aí. Não deu para responder aqui as perguntas de vocês, é muito assunto, então eu priorizo mais o assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Segue lá no Instagram ou então manda no direct marcelorocha.gel. Então manda lá a tua pergunta no direct que eu respondo uma por uma. Não tenha dúvida disso. Eu deixo essa frase final aí, olha que lindo. Um vencedor é um sonhador que nunca desiste. Galera, um abraço para todos vocês. Foi massa compartilhar essa noite aqui com vocês. Final de semana chegando. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. É Rocha.